Olá pessoal, bem-vindos ao On The Rocks, o seu podcast de montanhismo e escalada. Eu sou Eliseu Frechu e no episódio de hoje eu converso com Lisete Florenzano, uma montanhista brasileira com uma trajetória admirável e abrangente, que começa nos arenitos do estado de São Paulo e vai até as montanhas de 8 mil metros do Himalaia. Lisete, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar do On The Rocks. Pô, é muito legal te receber, saber um pouco do que é a vida nas altas montanhas para uma mulher, por também que você possa compartilhar essa sua experiência, sua vivência com as meninas. Você que é fonte de inspiração para muita gente. Pô, muito obrigado por ter aceitado o convite, Li. Eu que agradeço, na verdade, o convite, a oportunidade desse bate-papo, que é sempre muito bom conversar com você e conversar com a galera e manter esse espírito, né, do montanhismo, dessa comunidade, mesmo em tempos de quarentena, né? O que a gente pode fazer agora é compartilhar histórias e boas conversas. Vamos aí, né? E muito parabéns pela ideia, porque foi muito boa ideia. Massa. Li, vamos começar do início. Como que você começou na escalada? Como que você se deslumbrou com o esporte? Como que foi o cenário na época? Conta um pouco pra gente. Eu comecei a escalada em 97. Na época eu fazia mestrado em São Carlos, na engenharia, e eu tinha passado por uma cirurgia no joelho e estava passando um aperto, assim, um perrengue, porque tive um monte de problema pós-operatório, meu joelho estava travado, então, de repente, o que eu tinha planejado para minha vida meio que parou, né? Então, eu estava fazendo esse trabalho de recuperação, na verdade, do meu joelho, e daí uma amiga minha começou a escalar no Cuscuzeiro, né, que é em Analândia, do lado de São Carlos, e aí ela me convidou para ir. E eu falei, meu, você tá louca, né? E, apesar de eu sempre ter gostado de atividades ao ar livre, em cachoeira, essas coisas, sempre foi super ligada a esporte, eu nunca nem conhecia a escalada em rocha, não sabia nem do que se tratava. E ela ficou me azucrinando, não, vamos, vamos, vamos. Eu falei, cara, quer saber? Vamos. E ela estava com o namorado dela, falou, olha, se você não der conta, a gente volta. E eu lembro que eu fiz toda a caminhada do pasto e da trilhinha até chegar na base da pedra de bengala. Foi uma roubada à noite. E assim, de repente acaba a trilha e a gente dá na parede, né? Eu falei, olhei para eles e falei, tá, e agora? Aí eles começaram a tirar corda da mochila. Eu falei, cara, ferrou, para que é isso? Não, nós vamos escalar. Eu falei, o quê? Tipo, vocês estão bem loucos. E aí a gente escalou, né? Obviamente que eu fui em top rope, tendo que usar fita para pisar, porque uma das minhas pernas não funcionava, né? Só uma. E, cara, eu lembro que daí, para esperar eles terminarem, né, de subir e tal, eu fiquei parada numa parte que tem uma árvore. Fiquei sentadinha ali na árvore, curtindo a noite, olhando para aquilo tudo. E eu acho que foi nesse momento que me encantou, porque eu falei, cara, olha onde que eu tô. Que viagem, o que que aconteceu, sabe? Até cair a ficha de tudo que tinha acontecido, que eu tinha conseguido, que eles estavam subindo e aquele visual da noite alto, né? E o Cuscuzeiro, não sei se para quem conhece sabe que dá uma sensação de altura maior do que a gente tá, na verdade. E, cara, aquilo foi uma puta viagem. Aí, no fim, a gente dormiu no cume, encontrou uma outra galera que estava lá, de São Carlos também, e a gente dormiu no cume. E aquilo, eu mal dormi, na verdade, porque estava frio, não sabia dormir, né, direito, em saco de dormir, essas coisas. Mas foi uma mega viagem, uma mega experiência. E daí, depois disso, eu conheci o Tonto, foi tudo ao mesmo tempo agora. E ele me ensinou a escalar. Tonto, acho que a maioria das pessoas conhece, né? Galera da escalada mais antiga. E, e assim eu comecei a escalar de fato. Apesar das dificuldades do joelho e tal, parecia que tinha alguma coisinha que me empurrava
para querer mais e mais e mais. E então foi muito legal. E lógico, né, galera de 90 que começou a escalar na década de 90, sabe que, limitação enorme de equipamento. Eu comecei escalando com quichute, com os cravos lixados, né, arrancados. Era uma dificuldade para comprar equipamento. Mas mesmo assim, era, era muito legal, né? E a questão da galera, né? Sair todos juntos para ir escalar no Cuscuzeiro, conhecer gente nova, ter esse contato maior com a natureza, para mim também foi muito forte. Sabe, de repente você passar dias e dias acampado, sei lá, para escalar, essa simplicidade desse meio, né, que está ligado ao esporte, queira ou não, para mim foi muito forte. Foi outra coisa que pegou muito e que eu gostei. Então o começo foi mais ou menos por aí. Foi bem bacana, assim, foi bem leve e divertido. Depois que você mudou de Analândia, você abriu um ginásio em Botucatu. Você é de Botucatu, né? Da sua família. E daí Eu você sou de abriu Botucatu. um ginásio, né? Conta essa experiência. Como que é ser dona de ginásio? Cara, essa experiência foi muito legal, porque foram várias etapas, né? Então, primeiro eu comecei a escalar em Analândia, né, morando em São Carlos, depois eu mudei para Curitiba, morei lá um bom tempo, e depois eu voltei para Botucatu. E comecei a trabalhar com engenharia em Botucatu. E eu estava mega insatisfeita. E eu tinha uma casa em Curitiba que foi vendida. Na hora que vendeu a casa, eu peguei esse dinheiro e falei, cara, preciso fazer alguma coisa com isso. E eu comecei a conversar com algumas pessoas para montar uma academia um ginásio de escalada, e ninguém queria. Aí um amigo meu falou, por que você não monta? Eu falei, cara, quer saber? Vou montar. Eu tinha dinheiro, tal, e parece que as coisas conspiram, né? Quando a gente começa e põe um negócio na cabeça, apareceram pessoas que me ajudaram pra caramba a fazer tudo isso virar, e foi uma experiência muito bacana. E o que eu percebo é que naquela época várias pessoas começaram a escalar no ginásio, e pessoas que foram apresentadas ao esporte, queira ou não, pelo ginásio, né, por mim, as outras pessoas que me ajudavam lá, e essas pessoas continuam escalando. Então, assim, teve uma mudança forte na vida de muitas pessoas que passaram pelo ginásio. Então, isso eu acho que é das coisas mais positivas e que para mim ficam muito forte, né? Essas pessoas que aprenderam a escalar lá, né, no setor 1, e que tiveram a vida alterada, né, de alguma forma por conta do esporte. Aconteceu isso com muita gente que passou por lá. E isso me deixou extremamente feliz, muito satisfeita. Pessoalmente, a minha escalada na época melhorou pra caramba, né? Porque você fica lá, ratinho de laboratório, escalando o dia inteiro, daí no final de semana vai pra rocha e lá. Então, minha escalada melhorou muito. Fiz muitos bons amigos na época, mas tem o lado, vamos dizer, de negócio, né? E aí é que pega, eu acho. Quem é dono de ginásio sabe do que se trata. Então, para manter financeiramente um ginásio, aí é que o negócio pega, porque não dá o retorno que a gente precisa. Na época eu alugava, né, uma casa para ter esse ginásio, então pegava muito essa grana do aluguel, e por mais que eu fizesse divulgação, não tinha gente suficiente escalando lá para que eu conseguisse pagar as minhas contas. Então, o ginásio durou, sei lá, 1 ano e meio, mais ou menos, não lembro exatamente. E daí eu tive que fechar. Chegou um ponto que eu falei, cara, não dá. Aí eu tive que fechar e voltar a trabalhar com engenharia. Não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, porque foi uma experiência muito positiva na minha vida, e eu vejo que na vida das outras pessoas. Financeiramente, eu acho que, como negócio, eu acho que eu fechei na hora certa, né? Me liguei que não estava dando, então simplesmente fui lá e fechei. E mas foi uma pena, assim, na época eu fiquei bem chateada de ter fechado, porque era uma coisa que eu curtia muito, sabe?
Você foi lá, aliás, né? Você conheceu o ginásio. Pô, lembro, eu fui no Cuscuzeiro, te conheci lá, fui depois no ginásio. Tá, ali, olha só, você saiu de um do Cuscuzeiro, uma região de escalada em Arenito, foi para Botucatu, Arenito também. Nos últimos anos, essa região teve um desenvolvimento bem grande, né? Apareceram um monte de outras paredes, Taquari da Serra, toda a coisa ali de São Pedro, coloridos. Você imaginava esse potencial? Como que era a visão de vocês na época que abriram as vias ali? E como que vocês imaginavam esse desenvolvimento na região? Principalmente na região de Botucatu, eu via um mega potencial. Assim, eu via muito potencial e muito pouca gente trabalhando em abrir vias. Então eu sentia que faltava, sabe, aqueles caras sangue no zóio que vão lá e começam a abrir via e tal. Eu sentia que faltava isso. E, e isso não é uma coisa que eu curto fazer. Então não adiantava eu assumir essa responsabilidade. Não ia partir de mim. O que eu poderia fazer era incentivar outras pessoas, de repente tentar com a prefeitura, sei lá, fazer algumas parcerias para conseguir material, enfim, né, ajudar nessa parte. Mas eu abrir vias, eu sabia que não era muito minha praia. Mas eu via muito potencial, realmente, e aquilo às vezes me dava uma dor no coração de ver aquele potencial e as coisas não acontecerem. Na época eu tentei fazer uma parceria sim com a prefeitura e fazer um projeto, inclusive de, como é que eu posso dizer, de formação, entre aspas, de guias mirins, sabe? Aproveitar adolescente que está lá sem saber o que fazer da vida, de bobeira, e levar, né, para a rocha, aprender um esporte e ter esse convívio com a natureza e também, eventualmente, que isso pudesse ser um trabalho mais para frente, né? Ou a ideia era abrir a cabeça desses adolescentes para que eles enxergassem que o mundo é um pouco maior do que a gente vê só na escola. E isso envolvia também a abertura de vias, né, e de setores de escalada, porque em Botucatu tem alguns setores e muitos deles só sai via muito dura, então precisava achar uma área que tivesse uma rocha um pouco mais, que saísse umas vias mais fáceis. Então eu estava me focando muito nessa questão, né, de abrir novos setores, que saísse umas vias mais fáceis para levar a galera, para apresentar a escalada em rocha para adolescentes. E no fim, não rolou. Eu tive que parar com tudo isso e voltar a trabalhar com engenharia. E, enfim. E também mudou o prefeito, sabe aquelas coisas também de politicagem, que daí eu perdi um pouco o foco, né? Aliás, parei com toda essa ideia. E aí, o legal é que a galera de São Carlos, né, muito tempo depois, a galera do CUME começou a ir atrás desses setores, né, dessas novas áreas de escalada em rocha, e começaram a abrir novas vias. Que eu fiquei muito feliz mesmo, inclusive porque uma das meninas que está bem ligada ao CUME hoje em dia foi minha aluna, vamos dizer, lá no ginásio. Então, escala pra caramba e está muito envolvida com essa questão de abertura de vias, manutenção. Então, eu sinto que de alguma forma eu tenho, minha história está ainda ligada a essa questão das aberturas de novas vias na região. Então isso me deixou muito feliz, na verdade. Você teve ginásio, fechou o ginásio, voltou para engenharia e depois deu uma guinada, né? Da escala esportiva você passou a, escalar montanha grande. Outro esporte, né, ali? Uma guinada na carreira, 360, né, Como é que foi? Cara, isso foi daquelas coisas também que quem procura acha. Eu sempre quis fazer um curso de montanhismo, sempre tive essa fissura de ir para alta montanha
Eu já tinha lido aquele livro Os 14 e 8 mil metros, do Messner. Eu achava aquilo tudo maravilhoso e, de alguma forma, eu queria ir para esse ambiente. Por outro lado, eu achava que não era para ir para mim, não era para essa vida. Sabe, quando eu começava a pôr um monte de empecilho tipo, meu, é longe. Eu colocava isso como uma coisa muito distante de mim, que eu nunca ia ter acesso. Mas eu tinha muita vontade e achava lindo, maravilhoso. E aí, em 98, tenho que contar essa parte, né? Voltar um pouco no tempo. Em 98 eu fui, por conta do meu joelho também. Meu joelho, ele deu altas guinadas na minha vida, né? E por conta do joelho, chegou um ponto que eu estava tão de saco cheio de ter que lidar com fisioterapia e mais não sei o que, e blá, 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 que eu dei um chute no balde, dei uma pausa no meu mestrado e eu fui para o Nepal sozinha por 3 meses. E aí lá eu fiz o trekking do Annapurna, o circuito, né, do Annapurna, fiz o trekking do Everest, viajei, fiz curso de meditação budista, fiz retiro, enfim, fiz um monte de coisa. Eu fiquei lá 3 meses. E nessas eu conheci o Manuel Morgado, que estava guiando um grupo lá no Nepal. Isso em 98. Bom, voltei para o Brasil, perdi contato com ele completamente e ficou por isso, beleza. Em 2010, eu trabalhando com engenharia, né, depois de ter fechado o ginásio e tal, eu estava em São Paulo e eu encontrei o Manuel Morgado, por acaso. E aí contei toda a história, que eu estava insatisfeita com engenharia e tal, daí ele, beleza, ficou por isso. Depois de uns dias, sei lá, uma semana, não lembro direito, ele me perguntou se eu não queria trabalhar com ele como assistente de guia. Daí eu olhei e falei, meu, tem certeza, né? Tipo, que viagem. Ele falou, não, eu tenho 3 viagens e que vão acontecer ainda este ano, você poderia participar das 3 viagens, e aí você vê se você gosta, não gosta, se você não gostar, ou se a gente não se adaptar, né, tipo, trabalhando juntos, você volta e beleza, mas é uma oportunidade que eu tô te abrindo. Cara, daí eu fiquei assim pensando, porque queira ou não, eu ia ter que pedir demissão do meu trabalho, porque eu não ia conseguir falar, ó, me dá um tempo aí que eu vou viajar por, sei lá, 3, 4 meses. Então, daí eu decidi abraçar a oportunidade, pedir demissão, de fato. E aí eu fui. Eu já tinha experiência em trekking em altitude, escalada, viagens de longas, né? Assim, eu tinha passado já tinha feito uma viagem de 10 meses, né, na Austrália, Nova Zelândia, então que eu fiquei morando em barraca por esse tempo. Enfim, eu tinha uma boa experiência em viagem, em ambiente ao ar livre, em morar em barraca. Eu não tinha experiência em escalar montanha mesmo, montanhona. Isso realmente eu não tinha. Tinha tido já experiência em neve, etc, etc. E no fim eu aprendi com o Manuel, né? Eu ensinei, foi uma troca que a gente fez um escambo. Eu ensinei ele a escalar a rocha e aí ele me ensinou a escalar a montanha. E aí eu curti muito o negócio. Gostei dos perrengues, gostei da neve, apesar de ter um certo medo, né? No começo a gente fica meio inseguro naquele ambiente, neve, gelo, assim, a gente não tem tanta familiaridade com o meio, mas eu curti, e aí logo depois eu resolvi fazer um curso, 2 cursos na verdade, nos Estados Unidos, no inverno, que foi um curso de montanhismo e um curso de escalada em gelo. E cara, esses cursos para mim foram assim fundamentais para sedimentar melhor a parte técnica, né, do que eu precisava saber e me ensinou a lidar com o frio. Isso foi fundamental, porque eu acho que eu nunca passei tanto frio na vida, meu. Sei lá, foi em Utah,
em dezembro, a temperatura era -20, -22, -18 quando estava gostosinho. E isso todos os dias, acampados, sem uma tarpe. Nada, nada. Era barraca e a gente lá, e todo dia era essa temperatura. Então, assim, era um frio, cara, que tudo congelava. Então, assim, aprender a lidar com o frio é saber que eu vou dormir com uma garrafa de água na barraca, eu tenho que enfiar a garrafa dentro do saco de dormir, porque se eu deixar ela encostada no chão, meia hora ela já começa a congelar. Tudo congelava, a barraca por dentro congelava. Então eu levantava, sei lá, às vezes de manhã, encostava na barraca, vinha aquele monte de gelinho caindo na cabeça, sabe? Cara, que já dá aquele de frio. Então foi um aprendizado para lidar com o frio. Lá foi a escola. E que depois, para outras montanhas frias que eu fui, né, que eu escalei depois, cara, foi a base para eu conseguir fazer outras coisas mais complicadas, né, no futuro. E então realmente foi uma guinada, foi uma oportunidade que eu tive, cara, incrível. E aí deu tudo certo, né? Comecei a trabalhar com isso como guia. E eu fiquei por 3 anos, praticamente 3 anos, sem ter casa. Então, foi muito mais do que só um trabalho. Foi, de fato, um estilo de vida que eu tive que fechar minha casa, tive que vender meu carro, porque não fazia mais sentido eu ter carro, eu não tinha celular. Enfim, eu tinha 2 bolsas, né, 2 duffel bags, que eu viajava para lá e para cá com eles, e era o que eu tinha. E assim eu fiquei por 3 anos, guiando meio que uma expedição. Eu guiava de 6 a 8 expedições por ano, nessa época, e nos meses que eu não estava guiando, eu acabava viajando em algum país perto de onde eu estava. Porque às vezes não valia a pena vir para o Brasil, ou eu estava perto de algum lugar legal de escalada em rocha, daí eu ia escalar, enfim. Então foi uma fase legal, assim, de conhecer o mundo, abrir a cabeça para outras formas, né, de levar a vida, conhecer muita gente, conhecer lugares, conhecer área de escalada em rocha, assim, daquelas que a gente vê nos filmes e fala, nossa, cara, eu tô aqui agora, né? Então foi bem interessante. Li, montanha a gente está meio que acostumado a lidar, lógico que depende do ambiente, tudo, mas o trato com os clientes, meu, como que é isso? 3 anos levando gente que depende de você, perguntando, querendo saber onde que vai comer, se vai conseguir fazer, meu, ansiedade, medo. Como que é isso? Como que é? É estressante? Como que é? Fala pra gente. O trabalho de guia, eu acho que, para começo de conversa, não é valorizado o tanto que deveria ser valorizado. Porque para ser guia, a gente tem que ter uma vivência enorme de montanha, a gente tem que emocionalmente estar preparado para isso, e isso, assim, a pessoa, né, o guia, ele tem que estar muito pronto e muito centrado e à vontade dentro daquele ambiente. E para ele estar nessa situação, ele precisa de muita experiência, que você não consegue da noite para o dia. Tem que ter uma trajetória dentro da montanha para você estar bem e dentro da tua zona de conforto. Além disso, você precisa aprender técnicas específicas, você precisa de um curso de primeiros socorros, você precisa de equipamento, cara, um monte de coisas, isso pessoais. Além disso, você tem que saber lidar com o cliente, que não é fácil, justamente isso que você colocou. As pessoas, elas têm expectativas, elas com certeza vão estar fora da zona de conforto delas, então tem essa ansiedade, esse medo relacionados a isso. Elas não sabem elas não sabem como que elas vão reagir, e nem o guia sabe como essas pessoas vão reagir. E algumas pessoas levam na boa, outras pessoas não, né? Porque elas estão fisicamente fora da zona de conforto, emocionalmente fora da zona de conforto. Então, um pacotão que vem tudo de uma vez. E é muito difícil. É muito difícil. É uma responsabilidade enorme,
porque a saúde daquelas pessoas está na mão do guia, de uma forma ou outra. É lógico que nas expedições eu sempre tinha outros guias locais que me ajudavam e que eram fundamentais em toda a expedição. Então, eles é que sabiam com detalhe, conheciam com detalhes os caminhos, mas todas as vezes cabiam a mim, né, ao líder da expedição, que era eu ou o Manuel, ou às vezes nós dois quando a gente estava guiando os dois juntos. Mas todas as decisões cabiam a nós. E normalmente em altitude, e todas as nossas expedições envolviam altitude, alguém tinha algum problema de saúde. Ou porque não tinha aclimatado bem, ou porque passou mal com a comida, ou porque teve problema com o equipamento, enfim. Cara, todas as expedições a gente tinha alguma questão que precisava resolver. Ou era uma pessoa que emocionalmente se desequilibrava e a gente tinha que dar um suporte. Então, é um trabalho 24 horas. Né? Se é uma expedição que dura 20 dias, 21 dias, por exemplo, né, que é o trekking ao campo base do Everest. Cara, você está trabalhando 24 horas. Porque às vezes a gente estava, sei lá, eu estava dormindo, vinha alguém lá me acordar porque tal pessoa estava passando mal. Então, é desgastante para o guia, para ele, e exige uma responsabilidade gigante, assim, gigante, ter que tomar decisões rápidas, cuidar da saúde da pessoa, tem que ter também essa sensibilidade de olhar para os clientes e sacar o que está acontecendo ali, né? E às vezes você percebe que a pessoa não está comendo direito, você fala, tá, mas aí você vai trocar uma ideia, às vezes a pessoa não abre, depois acaba abrindo, que então, assim, às vezes você espera que as pessoas te falem o que está acontecendo e no fim elas não falam e você meio que tem que ter esse feeling de sacar o que acontece. Então, são muitas habilidades que um guia precisa para poder conduzir bem um grupo. É muita coisa e muita responsabilidade, com certeza. E um desgaste físico também muito grande. Pô, o montanhismo, durante muito tempo, sempre foi um universo muito masculino. Lógico que, tem gente escrota, imbecil em todas as atividades humanas, inclusive na escalada. Pelo fato de você ser mulher, líder de expedição, você já teve algum problema de hierarquia? Eu sou, sabe, ter que falar, é o seguinte, eu sou chefe, você vai me obedecer. De algum imbecil, alguma pessoa que colocou a sua competência, a sua habilidade em xeque pelo fato de você ser mulher? Sim, praticamente em todas as expedições que eu guiei sozinha, que eu era a chefe, né, que eu era líder da expedição, sempre tinha um ou dois caras que davam uma peitada. Lógico que não é de uma forma explícita, mas sim nas entrelinhas. Então, sei lá, eu falava uma coisa, por exemplo, ninguém do grupo vai andar na frente do guia que estiver na frente, por uma razão óbvia. Essa pessoa pode andar rápido e de repente ela pega uma bifurca errada e eu vou saber onde que essa pessoa está. Então, assim, ponto. Ninguém anda na frente do guia que estiver na frente, que pode ser eu ou pode ser um guia local que eu coloque na frente. E ninguém anda atrás do último guia que estiver fechando o grupo. Ponto. Essa é a regra. E isso eu sempre deixo claro antes de começar a caminhada ou a escalada. E aí sempre tem os engraçadinhos que começam a andar disparado na frente. E outra, se eu coloco um ritmo, existe uma razão para eu colocar um ritmo mais lento. Eu estou em altitude, eu já passei em altitude, dias e dias e dias na minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer para que as pessoas se aclimatem da melhor forma àquela altitude. E andar devagar é a chave. E aí vem os caras, normalmente, fortes, mais novos e tal, que acham que, por que eu tô andando devagar? Dá licença aí, tia. Né? E saem desembestados na frente.
Então, são essas sutilezas, né? Queira ou não, o cara tá falando, essa mulher aí não sabe nada, sei lá, alguma coisa desse tipo. E aí, sim, eu tenho que chamar o cabra e falar, olha, o que está acontecendo? Qual é o problema? E, normalmente, eu tento levar essa conversa numa boa. E, normalmente, acontece numa boa. Mas, invariavelmente, eu tenho que chamar, às vezes sozinho, às vezes na frente do grupo, aí varia, e tenho que dar uma chamada. Putz, é super desgastante para mim, né? Porque eu tenho que lidar com isso, além de tudo, né? Além de todo o contexto, eu tenho que lidar com essa questão do machismo. E uma coisa que eu fico... Mas isso até eu entendo e até que eu levo... Hoje em dia eu já levo bem, assim, eu nem me estresso. E se eu precisar falar, eu falo logo e pronto também. Agora, uma coisa que me deixa chateada, de fato, é o machismo nas mulheres, quando elas não confiam numa guia mulher. Isso, cara, é uma coisa que eu olho e falo, meu, como assim? Sabe? Então, são mulheres que, sei lá, às vezes elas não têm, não põem fé nelas mesmas e elas ainda acham que um homem, como liderando a expedição, vai resolver o problema delas. Sei lá o que passa na cabeça. Mas é uma coisa que eu fico... Quando acontece, eu olho e falo, putz, cara, que triste, sabe? Isso é triste. Li, vamos falar agora de uma galáxia, de um planeta diferente chamado Nepal. Como que foi chegar no Nepal a primeira vez, conhecer o Himalaia? O que foi aquilo? E como que você encasquetou com o shoyu? Cara, a primeira vez que eu fui no Nepal foi um negócio realmente chegar em outro planeta. E ainda por cima, eu passei 4 dias na Alemanha, em Frankfurt, antes de chegar de fato em Katmandu, isso em 98, por uma questão de voos, etc. E, cara, é incrível como a gente se acostuma fácil com o que é bom e organizado, né? Então, em Frankfurt, eu já estava assim, local, me sentindo. E o povo ainda achava que eu era alemã, vinham falar em alemão comigo, eu falava, nossa, cara, aqui é o paraíso. E eu estava lá me sentindo super bem. Daí chego em Katmandu. Cara, você já chega no aeroporto, assim, aquela desorganização. E assim, a gente se assusta, né? Fala, meu, o que é isso? Aí você pega as malas, né, com muito custo, sai e vai tentar sair do aeroporto. Tem uma multidão fora do aeroporto te esperando e gritando e não sei o que. Você fala, meu, os caras vão... E aí brasileiro, né, que é desconfiado de tudo, o brasileiro já olha e fala, fudeu, o que vão fazer comigo, né? E eu sozinha. E na época eu não tinha celular, eu não podia falar, olha, estou chegando, cheguei no aeroporto em Katmandu. Não tinha isso. Então ninguém sabia exatamente onde eu estava, como é que eu estava. Eu sei que, meu, foi uma loucura. Uma loucura. Aí eu andava pela cidade depois, e ainda eu fui na época das monções. Eu, assim, acertei, né? Todo dia chovia na cidade, e eles tinham a péssima mania de pegar o lixo e virar nos montes de lixo que tinham em alguns lugares nas ruas. Então, não estou brincando, eram pilhas de lixo do tamanho de um quarto, que depois ia o trator com o caminhão e o trator pegava esse lixo com a pá e jogava em cima do caminhão. Mas não era em saquinhos, não era ensacado. A galera, imagina, pegava o baldinho de lixo e virava. Aí chovia, e aí escorria aquela água maravilhosa pelas ruas. E aí você olhava para o monte de lixo e ele mexia, porque era rato pelo meio, todos os tipos de bicho. E eu olhava aquilo e falava, meu, acho que eu vou voltar para Frankfurt. Ao invés de eu ficar 3 meses no Nepal, eu vou ficar 1 mês em Frankfurt e tá tudo certo. Aí, cara, juro, não, eu pensei isso em voltar para Frankfurt umas 10 vezes. Mas ao mesmo tempo tinha alguma coisa dentro de mim que falava, não, fica, vamos ver o que é isso aqui.
E aí, por outro lado, eu conhecia o centro antigo da cidade e aquilo me encantava. Me encantava a autenticidade das pessoas, porque elas ainda se vestiam da forma como elas se vestiam, naquele estilinho asiático. Não tinha nada de ocidental, né, neles. Hoje em dia já tem um pouco, mas naquela época muito menos. Essa autenticidade deles começou a me encantar. O jeito das pessoas, a arquitetura, os lugares, os costumes, enfim, aquilo começou a me chamar a atenção. Aí fui para o Himalaia, né, começar a fazer o trekking. De novo, o Nepal é interessante porque quando você vai fazer o trekking, você convive com pessoas que vivem na montanha. É diferente, sei lá, de você vai para, sei lá, você vai para a Argentina fazer alguma expedição na Argentina. Você não está ligado a pessoas que moram, vivem na montanha. São pessoas que estão lá rodando o seu negócio. Na temporada, você convive com o local e depois, beleza. Mas não são pessoas que realmente vivem, que eles são daquela região e estão lá desde sempre. Tirando uma região muito isolada, sei lá, na Patagônia. E essa vivência com essas pessoas que são da montanha, que vivem lá desde sempre, cara, foi uma coisa muito impressionante. Essa simplicidade deles. Eu aprendi muito, muito, baixei o ego assim fortemente nessa fase, porque chovia todo dia. E eu queria ver o Himalaia e eu não conseguia ver. Então, por 15 dias, é um trekking de 21 dias. Por 15 dias eu não vi nada. Nada. Então, e andava molhada e já estava com bolha no pé, aquela situação. E aí, no 15º dia, de repente, eu acordo com umas batidas assim no quarto, que a gente não acampa lá, né? A gente fica nos lodges, que são pousadinhas bem simples. E eu acordo com um caboclo batendo na minha porta. Acorda, acorda, acorda. Eu falei, nossa, meu, o que está acontecendo, né? Tava sol, não tinha uma nuvem no céu. E daí eu consegui ver toda a cadeia do Annapurna, aquela coisa assim que daí cai o queixo, né? Cai de fato, porque se a gente acha que os Andes são empinados, é porque você não viu ainda o Himalaia. É muito empinado. E é muito próximo. Então, realmente, a gente tem que ajustar o ângulo do pescoço. Outra coisa que a gente brinca. No Himalaia, você tem que girar mais a cabeça para trás para conseguir ver tudo, toda a montanha para cima. Porque, cara, é muito alto, está muito perto e é muito empinado. Você fala, meu Deus, que lugar maluco é esse? Ao mesmo tempo tem os monges budistas passando e aquela música e não sei o quê. Cara, é uma mistura de coisas muito louca. E aquilo para mim me pegou muito forte. E quando eu fui para o trekking do Annapurna Circuit, eu consegui fazer o circuito, foi demais, assim, mega experiência. E aí depois a minha saideira no Nepal foi fazer o trekking para o campo base do Everest. E eu fui sozinha, porque no primeiro trekking eu fui com um carregador, meu joelho ainda estava ruim, enfim. E para o Everest eu fui sem carregador, então fui sozinha, sozinha mesmo. E aí o clima já estava bom, então, cara, eu consegui ver todo o Himalaia desde o começo. Cara, foi sensacional. Só que eu fiquei doente e eu não consegui chegar até o campo base. E aquilo ficou meio entaladinho, aquela coisa meio que, putz, não acredito, né, que eu não vou conseguir chegar no campo base. Mas daí eu tive que ir embora, tal, e sabe se eu pensei, né, sei lá quando que eu vou voltar para o Nepal na vida. Mas quem sabe um dia eu volte e daí eu consiga terminar o trekking de verdade, né? E aí, e daí rolou todas as histórias que eu já contei. E em 2000 outra coisa. E eu olhava, toda vez que eu olhava uma montanha de 8.000, aquilo para mim era um sonho, só que eu achava que era um sonho para a próxima vida. Eu não achava que era para essa vida. Eu já tinha lido, né, o livro lá do Messner, dos 14.008 metros. Eu achava aquilo, fantástico. Eu tinha a maior vontade de passar pela experiência, mas eu achava que eu nunca ia ter experiência suficiente ou grana suficiente para entrar numa montanha de 8.000.
Então era uma coisa que meio que aquele sonho que fica ali guardadinho, né? Tipo, quem sabe, vai que uma vez, sei lá. Enfim, estava lá quietinho. Aí em 2013, que foi quando eu decidi parar de trabalhar como guia direto, né, da forma como eu trabalhava, sem ter casa e tal, eu voltei para o Brasil e isso comecinho de 2013. Eu estava no Brasil meio que sem saber o que fazer, o que eu ia trabalhar, não sei o quê. Aí o Aguinaldo Gomes, que hoje trabalha como guia também, ele me ligou e falou, cara, eu quero escalar o Choio, que é a sexta maior, né, montanha, é o sexto 8.000. Aí eu olhei, né, eu olhei e falei, tá, ele falou, vamos comigo, vamos também. Nossa, sabe como ao mesmo tempo me deu aquele por dentro assim, né? Parece que soltam uns fogos de artifício. Você fala, caralho, caralho, é agora, será que é agora? Ao mesmo tempo vem uma dúvida, meu Deus, mas será que eu dou conta? E aí eu fiquei nessa, ele, vamos, eu já me inscrevi numa expedição. Falei, putz, ele não, vamos, é tal expedição. Eu falei, cara, primeiro eu preciso saber melhor do que se trata e tal. Ele falou, não, beleza, mas vai aí. Olha, tem o seu tempo, mas assim, me pilhando fortemente. E aí eu comecei a buscar, né, mais informação sobre essa expedição que ia rolar pro Choio. E, cara, cada coisa que eu lia me dava mais, meu Deus, acho que agora é a hora, é a hora. Porque eu tinha experiência na época, fisicamente eu até que estava bem, e tinha dinheiro. Eu falei, gente, se não for agora, vai ser quando? E tinha tempo, porque eu realmente tinha decidido me dar um tempo, né? Depois de tanta expedição e tal, eu falei, cara, eu não quero dar um tempo de trabalho. E aí eu me inscrevi nessa expedição. E foi uma loucura, né? Daí foi uma viagem, desde o primeiro minuto. Quando você chegou no campo base, como é que foi? Olhou a montanha e falou, o que eu estou fazendo aqui? Ou eu quero começar amanhã? Ou eu quero voltar para casa? Como é que foi? Cara, foi o que eu estou fazendo aqui? Porque para chegar no campo base já foi super demorado. Então porque a gente escala o Choio do lado tibetano. O Choio ele fica na divisa, né? Na fronteira entre o Nepal e o Tibete. Então, escalar pelo lado nepalês, só os caras muito top conseguiram fazer, porque é a face super difícil. Acho que tem uma ou duas rotas por lá. O Messner é um que escalou, mas tradicionalmente a rota mais fácil, né, pelo lado tibetano. Então a gente tem que sair do Nepal e chegar no Tibete, que já foi uma viagem à parte. Aí de carro a gente viaja, sei lá, acho que foram uns 4 dias fazendo aclimatações, caminhadas de aclimatação, porque, cara, o negócio, a altitude a gente ganha muito rápido. E indo de carro não ajuda a aclimatação, né? Porque você vai sentado, não faz nada, simplesmente ganha altitude. Teu corpo não está respondendo aquilo. Então a gente tinha que sair fazer caminhadas de aclimatação, enfim, todo um trabalho para conseguir chegar no campo base. E eu acho que foram 7 ou 8 dias para chegar no campo base. E na hora que você chega e olha para a montanha, você fala, cara, é impossível chegar. A impressão que dá é muito grande, é impossível chegar. Como que passinho por passinho eu vou conseguir chegar lá? Sabe? É uma coisa que a gente ainda, no primeiro momento, você não se conecta com a montanha. Você acha que ela tá lá, você tá aqui, você é muito pequeno perto dela e eu não dou conta. E a primeira impressão foi essa, assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não vai dar certo esse negócio, mas e ao mesmo tempo mas beleza, tudo bem. Então, porque tinha esses dois lados, né? De olhar para a montanha e falar, caraca, não vou conseguir. E ao mesmo tempo tinha o outro lado meu que falava, cara, você está realizando um sonho. Você achou que não ia estar aqui nunca. Você achou que isso aqui era para outra vida.
e de repente eu tô aqui. Então, assim, tinha esse lado também de encantamento. Tudo para mim era uau! Até os iaques chegando, que era uma coisa que eu já tinha visto várias e várias vezes, né? Nas expedições, outras expedições no Nepal. E de repente os iaques chegando, com o pessoal que vem tocando iaque. Para mim tudo teve um outro sabor, sabe? Uma outra visão cara, tô realizando o meu sonho. Li, o que que te fazia sair da barraca todo dia e falar: "Vou continuar para cima"? Pô, a cabeça da gente tem aquela briga, né, de: "Puxa, meu, essa situação não tá boa não, você tá sofrendo demais, meu, é melhor você descer". Meu, você pode ter uma atitude, positiva em relação a esse sofrimento, esse instinto de autopreservação, né, ou pode ir resignado mesmo: "Pô, vou sofrer e vou fazer essa desgraça", né. Quer dizer, nem sempre isso é bom, né, muita gente acabou se ferrando com essa Nossa, alta nem fale. motivação, né. Ah, mas o que que te fazia, levantar naquele frio, colocar a bota e fazer: "Meu, vou subir essa desgraça"? Olha, perguntinha difícil. Como você falou, tinha dias que eu estava motivada e estava aquele céu, aquele solzão bonito, e você olha para cima, fala: "Cara, a neve tá perfeita, vamos pôr a bota", encher a mochila até as tantas. Uma coisa que as pessoas acham que é errada é que o fato de você ir junto com uma expedição, você não carrega peso, né? Que os Sherpas vão carregar tudo para você. É uma grande mentira. Cada vez que eu fazia um ciclo de aclimatação, minha mochila estava com, sei lá, 18 quilos, 20 quilos. Naquela altitude, cara, é de botar a língua de fora. Porque o campo base já está a 5.700. Quer dizer, o campo base é mais alto que a montanha mais alta da Europa, que é 5.640, que é o Elbrus. Então, o meu campo base já era maior que o cume do Elbrus. Então, assim, a altitude realmente é outro planeta, outra dimensão, é tudo completamente diferente. E então, assim, tinha esse lado do, cara, esse aqui é meu sonho, eu vou e tô curtindo. E tinha dias que era curtição mesmo, por mais que tivesse o sofrimento da altitude, porque, meu, isso é um sofrimento, não tem jeito, nosso corpo reage e, e é difícil, de fato. E tinha aqueles dias que, meu, eu tinha dormido mal a noite inteira, porque eu morri de dor de cabeça por conta da altitude, porque eu não tomei água direito, porque eu não me alimentei direito no dia anterior. E aí você acorda um caco e fala, meu, não vou. Uma das coisas que me ajudou muito foi a minha parceira de escalada, que era uma alemã muito forte, que já tinha experiência com 8.000 metros, e ela era uma pessoa que não tinha tempo ruim, sabe? Ela já levantava, já começava a derreter neve para fazer água, a gente tomar café, e ela estava sempre meio de boa, assim, sabe? Ela tinha uma vibe muito boa. E aí eu olhava para ela e falava, putz, por que eu tô assim, né? Assim, as coisas não precisam ser tão pesadas, tão pro negativo. Então, para mim também tinha esse desafio de repente pegar o que eu estava sentindo que não era muito positivo e jogar pro positivo. Meu, ok, vamos lá, vamos lá. E aí você olha para a montanha e fala, putz, grilo, ainda tô longe pra caramba, será que eu vou dar conta do dia de hoje? E também ter que olhar para dentro e falar, meu, isso é viagem da tua cabeça, esse controle, né, mental, que a gente já tem na escalada em rocha, só que na montanha ele é um pouco diferente, né? Acho que na escalada em rocha a gente lida muito mais com o medo, né? O medo é muito mais forte, aquela coisa, meu, vou cair, não vou cair, preciso fazer força, nossa, tal. E na montanha é uma coisa muito mais interna, de falar, cara, a gente tem tempo para pensar, né, para analisar o que está vindo na montanha. Conforme você caminha, você fala, não, isso é viagem da tua cabeça, esse medo, esse receio é um medo fantasma, na verdade é uma ilusão, e se conecta e vai. Então, às vezes eu ia mesmo não me sentindo bem,
né, para os ciclos de aclimatação, tinha dia que eu não estava nem um pouco afim. Você falava, cara, vai, porque daqui a pouco melhora. E conforme eu caminhava, eu ia avaliando isso. Que medo é esse? Será que ele faz sentido? Não faz sentido? Como é que você de fato está se sentindo? Como é que você sente teu corpo de verdade? Você está de verdade aclimatando ou não? E aí, nesses processos, é que eu via o quanto a gente conta a história para a gente mesmo, né? O quanto a nossa mente fica lá, muitas vezes, falando coisas para a gente, né? Nesse diálogo interno que a gente tem, coisas para pôr a gente para baixo mesmo, tipo, né? Aquele medo fantasma, aquela coisa que é ilusória. E na hora que eu conseguia botar um pé na frente do outro, saía caminhando, sentia o corpo, respirava, tal, parecia que aquilo tudo, aquilo que era irreal, de fato ia indo embora. E aí eu falava, opa, legal, agora estou me sentindo forte de novo. Tem essa, no montanhismo a gente sempre fala da força, né? Hoje eu estou me sentindo forte. E é muito diferente essa força de quando a gente fala em escalada em rocha. Se sentir forte é uma sensação, um forte emocional, né? Um equilíbrio emocional junto com o corpo, é uma coisa mais conectada, é difícil até de explicar. É sentir que o meu corpo está respondendo, mas eu emocionalmente também estou centrado. E esse conjunto de coisas é que dão essa sensação da força, né? Então eu descobri muito disso nessa escalada do Choi. Olhe, você chegou em cima do shoyu, passou mal, meu, venceu todos os obstáculos. Cara, eu imagino que deva ser a sensação, né, uma coisa muito plena e tudo, mas, pô, tem toda uma lição que você aprendeu no caminho, que você sofreu pra caramba para aprender, se você se colocou em risco. Depois, você voltou no campo base, na volta para casa, o que passava na sua cabeça? Bom, a gente chega assim, realmente num esgotamento muito grande, assim, bem maior do que eu imaginei. Então a gente chega muito cansado, apesar de alegre, muito cansado. E o que me vinha muito forte, quando eu cheguei no campo base, a gente ficou 4 dias no campo base, até poder começar a se deslocar, né, para ir embora. Então, nesse meio tempo, eu tive tempo para pensar nesse período. E o que me vinha muito forte era uma sensação de humildade, sabe? Meu, eu me propus a fazer uma escalada e eu consegui fazer. E eu só consegui fazer porque tinha aqui muita gente que me ajudou a fazer isso, né? Os Sherpas são pessoas que ajudaram. Minha parceira de escalada me ajudou de certa forma. O guia de expedição da expedição tomou boas decisões, de fato. Ele mandou muito bem. A montanha permitiu que todo mundo chegasse, porque o clima foi perfeito, a gente não teve problemas nesse aspecto. E de repente a sensação foi, eu não, porque na época, principalmente quando eu escalei, tinha um pouco essa coisa do montanhismo, conquistar uma montanha, ser um feito, fazer um 8.000. Não que não seja, mas de repente eu olhei aquilo de uma forma muito mais do ponto de vista da humildade e não, uau, estufei o peito, fiz. Para mim foi completamente contrário, assim, eu coloquei para mim um objetivo e fui lá e consegui. E eu não teria conseguido sozinha, e que bom que eu tive pessoas que me ajudaram e que me proporcionaram essa experiência, e não tem nada de conquista nisso. Não tem nada de, conquistei a montanha. Então, o meu maior aprendizado foi esse. Foi essa história da humildade, tanto que eu não consegui divulgar muito a escalada, eu divulguei muito pouco. Algumas pessoas falavam para mim, mas você não filmou? Cadê o filme? Eu não conseguia mostrar o filme, porque eu achava que de alguma forma eu ia estar quebrando
não sei, eu ia estar... Não, para mim não ia ser legal fazer aquilo naquele momento, porque de certa forma aquilo tinha sido uma coisa para mim, um sonho meu que eu realizei e era só isso. Não foi grande, foi para mim e eu não precisava mostrar isso para ninguém mais. E essa escalada, na verdade, ela mudou muita coisa na minha vida, com relação a montanhismo, a escalada e vida mesmo, né? De primeiro entender, eu já tinha entendido nessa questão da simplicidade, né? A gente não precisa de tanta coisa para viver. E uma coisa também que me chamou muito é o propósito das coisas, né? Eu me sinto muito bem em expedição longa, porque lá parece que as coisas se encaixam, tudo faz sentido, você sabe por que que você está na montanha, você sabe o que você tem que fazer, você tem que lidar com as suas questões, mas tem o grupo te ajuda, e essa comunidade, essa sensação de colaboração entre todas as pessoas é uma coisa que eu acho muito legal. E aí, de volta no campo base, outra coisa que me passava na cabeça era, tá, eu vou voltar para a civilização, para o conforto, super legal, bacana, tô viva, né? E vou, né, voltar a ter contato com a minha família, com os amigos e tal. Mas e aí? Para mim também ficou um vazio, assim, que era difícil de o que vem para frente, pela frente. Então, o retorno para mim foi muito difícil, muito difícil. E então, assim, voltar a essa rotina, né, da vida normal, entre aspas, para mim foi um grande desafio. Mas com essa sensação muito forte da humildade, que foi bem legal. Lisete hoje, tá fazendo o quê? Hoje eu praticamente eu parei de trabalhar, né, como guia, não estou mais guiando tantas expedições. Eu procuro guiar uma expedição por ano. Até pouco tempo atrás eu também estava trabalhando com educação experiencial ao ar livre, né? Então trabalho com adolescentes aqui na Mantiqueira, fazendo expedições curtas, mais com essa visão experiencial, né, do aprendizado. E desde 2018 eu fui me distanciando disso e hoje em dia eu trabalho como terapeuta. Eu fiz uma especialização em psicologia transpessoal e me especializei em eneagrama, que é todo um estudo de estruturas de personalidade e tal, que me encanta. E já me encantava quando eu guiava, né, as expedições. Ter que lidar com esse lado das pessoas, para mim, sempre foi bacana. E a ideia... Então, hoje eu trabalho, né, como terapeuta e eu tenho muita vontade de ligar as duas coisas, né, fazer expedições, que seja no Nepal, porque eu adoro o Nepal, né, já voltei para lá inúmeras vezes. Então, de repente, fazer uma expedição no Nepal que tenha uma pegada também relacionada ao autoconhecimento, né, porque eu acho que tem tudo a ver. Montanhismo e autoconhecimento, meu, a gente sabe, quem é montanhista, quem escala, sabe que tem a ver. Se a gente não aprende coisas, né, do lado pessoal enquanto a gente está escalando, é bom a gente se questionar por que a gente está escalando. Então, se a gente realmente se dedica, curte e tal, a gente sabe que acontece essas transformações internas. Então, eu tenho muita vontade de trabalhar isso de uma forma mais explícita, né, mais específica. Expedição junto com autoconhecimento. Vamos ver. Pô, legal, Li. Você foi uma pessoa que se reinventou várias vezes, né, Lisete? Pô, muito legal. Li, como que as pessoas te acham? Facebook, né? Eu tenho uma pagininha no Facebook, Instagram, e-mail. Então, acho que são as formas, hoje em dia, que eu tenho, que as pessoas têm para me achar. Criei um canal do YouTube há pouco tempo, porque eu sou super tosca nessa parte digital. Aí de tantas pessoas falaram, mas você precisa colocar seus vídeos numa plataforma, sei lá. Daí eu criei um canal do YouTube. Então eu coloquei alguns vídeos lá, ainda não tem nada das escaladas, né?
tem mais coisas relacionadas a esse meu lado terapeuta, né, que eu tenho trabalhado, desenvolvido hoje em dia, mas eu pretendo colocar também coisas de escalada, das expedições. E uma coisa que eu vou começar a fazer, que eu acho bem bacana, é contar histórias. Contar as histórias das minhas experiências. Então, mostrando foto e tal. E eu quero colocar, né, fazer os vídeos e colocar lá no meu canal também. Então, é o jeito de me achar hoje em dia. Pô, muito obrigado pela conversa, Zé. Foi um prazer. Eu vou ficar pensando nesse papo durante um tempo. Que bom! Essa é a ideia. Eu que agradeço demais o convite e a oportunidade e parabéns pela ideia, né, de fazer esses podcasts, muito legal. Só dá certo se vocês quiserem contar as histórias, né? Verdade, né? Pô, história não falta, né? História não falta. Mas, pô, obrigado a você por ter participado. Tudo de bom, Li. Tchau. Você também, valeu, tchau.